Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá tem novidade todos os dias e tem muito material gratuito. Tenho uma parceria há mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton, onde eu revendo todos os cursos dele, e o colega Jailton cedeu essas aulas de PHP para que eu possa divulgá-las aqui no meu canal do YouTube e assim divulgar os cursos do colega Jailton. No site dele você também encontra mais informações. Essas videoaulas são baseadas, a série de 100 ou mais videoaulas, numa versão um pouco mais antiga do PHP, mas elas se aplicam 100% integralmente a qualquer versão do PHP. Por quê? Porque elas abordam os fundamentos da linguagem PHP. Elas não abordam bibliotecas e outras coisas que dependem de cada versão do PHP. Então, se você é iniciante em PHP e está querendo iniciar seus estudos, essas 100 ou mais videoaulas serão bastante úteis. Se você já estudou o básico do PHP e quer dominar o PHP na sua versão mais atual, mais recente, aprendendo a criar um ERP completo com todos os módulos, cadastros, pedidos, criar uma loja virtual, compras, controle de estoque, controle de produção, contas a pagar, a receber, inclusive um módulo que mostra como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão atual 4.0, enfim, um ERP completo realmente. São 11 módulos, centenas de videoaulas, mais de 2.000 videoaulas e muito conteúdo. Nós temos esse curso aqui, Cria um ERP completo com PHP e MySQL. Preparei esse endereço especial aqui para você, onde você pode adquirir o curso com um super desconto. E aqui tem todas as informações, como funciona, índice completo e detalhado, tudo nesse endereço aqui. Legal? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre PHP e MySQL. Lembrando que nesse endereço aqui você sempre pode ter acesso à lista de todas as videoaulas que já foram publicadas. Legal? Vamos lá então e um excelente estudo a todos. Prosseguindo com o nosso curso completo de PHP. Pessoal, nessa aula nós vamos estudar algumas estruturas que são de extrema importância também, né, em qualquer linguagem de programação, e no PHP não é diferente. Nós vamos estudar as estruturas de controle. Então, que estruturas são essas? Estruturas de controles são comandos comuns à maioria das linguagens de programação, e o uso deles é fundamental para realizar decisões lógicas, testar se determinada expressão é verdadeira e repetir um bloco de comando por certo número de vezes até que uma condição seja atingida. Então, nós vamos ver os seguintes comandos. Nós vamos ver os comandos condicionais, o if e o switch, e vamos ver também os comandos de repetição, o while, o do while, o for e o for each. Beleza? Então, você vai ver que depois que você entender isso aqui, aí essa parte de lógica praticamente a gente termina, né? Nós estamos aqui estudando a parte de lógica do PHP e aí a gente vai desenvolver algum site para você. Então vamos conhecer essas estruturas. Primeiro vamos ver o comando if, pessoal. A instrução if, ela tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após o if. Essa estrutura de controle, o if, ela é uma estrutura que você usa sempre, né? Tudo que você quer verificar, aí você já utiliza o if. Se tal coisa acontecer, então faça isso. Se não, então vamos ver aqui a sintaxe do if. Nós temos aqui uma sintaxe básica que diz assim, ó, se condição, né? Então aqui vai executar o comando. Esse comando vai ocorrer se essa instrução for verdadeira. Então, por exemplo, se a média for maior ou igual a 7, né, imprima aluno aprovado. Entendeu? Então, aqui, ó, estrutura simples. Olha como é que ela é formada. Ó. Entre parênteses, a condição. Aqui eu coloquei uma estrutura. E também, pessoal, nós temos aqui uma estrutura mais complexa. Quando você tem mais de um comando, né, aí você vai ter que usar, ó, um bloco. O que é um bloco? É um espaço delimitado entre chaves. Então, aqui, ó, se condição, eu vejo que aqui eu tinha só um comando. Aqui agora eu tenho dois comandos. Ó, comando se condição true 1
comando se condição true 2. Um exemplo, se média maior do que 7, imprima média maior do que 7 e depois imprima aluno aprovado. Isso aqui é só para você entender. Observa que esse eu coloquei entre um bloco, esse aqui eu deixei uma instrução simples. O comando else. Se a instrução if não for verdadeira e você quiser fazer algum outro código alternativo, ou seja, se for falso, use para isso o comando else. Nesse caso aqui, pessoal, esse comando aqui, ele só vai acontecer se essa instrução, se essa condição for verdadeira. Se for falsa, ele vai continuar, mas não tem uma alternativa para ele. Então, no caso, quando você quer criar essa alternativa, aí você usa esse bloco else. Por exemplo, se condição verdadeira, comando se a condição for verdadeira. Aí o else vai dizer, se não, se for falso, você usa esse comando aqui. Por exemplo, se a média for maior ou igual a 7, escreva aluno aprovado. Se não, imprima aluno reprovado. E aqui uma instrução composta seria se condição. Olha só, você cria aqui um bloco, um else e depois um outro bloco, beleza? Ó, se média maior do que 7, aluno aprovado, menor do que 7, aluno reprovado. Então veja que você também tem que usar um bloco. Sempre que você tiver, em qualquer estrutura de controle, se você tiver mais de um comando, você vai ter que colocar dentro de um bloco. E um bloco é delimitado por chaves, beleza? Então aqui nós temos ainda, pessoal, o comando else if. Aqui é assim, ó. Então se a condição for verdadeira, faz isso. Se não for, faz isso. Faz o segundo. O else if já vai um pouquinho mais além, ó. Como seu nome sugere, é uma combinação de if e else. Da mesma forma que o else, ele estende o comando if para executar uma instrução diferente, no caso de a expressão if original ser avaliada como false. Porém, ao contrário de else, ele executará aquela expressão alternativa somente se a expressão condicional do else if for avaliada como verdadeira. Ó, ele vai dar uma outra condição. Ó. Por exemplo, se condição for verdadeira, executa isso. Se não, aí ele dá um outro comando, que aqui ficou faltando a gente colocar, outra condição, aí ele vai executar. Se não for esse, então vai ser esse. Então, de alguma forma, ele vai executar. Por exemplo, se a média for igual a 7, e vai escrever aluno aprovado. Se não, estou dando uma outra condição. Ó, se a média for maior do que 5 e a média for menor do que 7, o aluno de recuperação. Se não, ou seja, se não for maior do que 7, se não tiver entre 5 e 7, se não for nenhum desses, vai imprimir aluno reprovado. Um exemplo aqui, ó. Você poderia colocar da mesma forma, ó, blocos, com exemplo composto, e aqui nós temos um exemplo, Olha aí, ó. Você usando blocos, beleza? E aí, pessoal, uma outra alternativa para esse sistema de controle é o switch, o comando switch. O comando switch, ele serve para simplificar os comandos de desvio condicional, if, no caso, condicional if, quando temos múltiplas opções a testar. Em vez de usarmos múltiplos comando if, que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos usar um único comando switch, que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante. Enquanto o switch trabalha basicamente com o operador de igualdade, o if trabalha com qualquer tipo de operador. Então, vejamos a sintaxe. Então, ó, sintaxe é isso aqui, pessoal. Ó. Esse switch aqui, ele vai trabalhar só com isso aqui. Ó. Então, você vai colocar aqui uma condiçãozinha. Aí, você vai dizer assim, ó, aí você coloca um valor. Se esse valor for, aí você coloca condição 1, então executa esse comando. Se for o comando 2, ele vai executar esse. E assim sucessivamente. E o default é quando não é nenhum desses, aí você executa esse comando aqui. Então, vamos fazer um exemplo para você entender melhor essas estruturas de controle. Um abraço e até a próxima. Muito bem, então para você entender melhor o uso do if, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos. Deixa eu só pegar aqueles exemplos que nós estávamos fazendo. Curso... Cadê? Curso PHP e Master. Está aqui. Não, não é daqui não. Não, não é aqui. Não é aqui não, pessoal. É aqui. C. O AMP. Cadê o AMP? O AMP, muito bem. Aqui.
Aulas PHP, isso. Deixa eu pegar aqui esse FRM e vou pegar esse... Não, esse FRM e esse OP. Precisar dos dois. Tá? Só para fazer isso aqui, ó. Vou salvar como isso aqui. Salvar como FRM02. E salvar como isso aqui. Só para não ter que fazer de novo. OP02. Beleza, então. Então, pessoal, aqui nesse nosso formulário aqui eu vou precisar... vamos colocar só um valor. Só um valor, que é o valor de A. Tá? E aqui nós vamos usar a estrutura de repetição. A estrutura de controle if. E vamos colocar assim, estudando o if. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente fez, ó. Cadê o exemplo que a gente fez? Está aqui, ó. Comando se, ó, se média. Então, vamos pegar aqui. Como é que você vai trabalhar com... Primeiro, eu vou criar uma variável A. Essa variável A vai receber, né, do post o txta. Beleza? Pronto. E aí nós vamos fazer a seguinte verificação, pessoal. Ó, se A for maior do que 7, aí ele vai imprimir aprovado. É o exemplo que a gente colocou lá na teoria. Ó. Ele vai imprimir aprovado. Vamos salvar. Deixa eu abrir aqui o AMP. Ah, tem que modificar aqui também, ó. Aqui tem que ser o OP2. Muito bem, vamos aqui para aulas PHP. E aqui eu vou pegar o OP2. Não, o FRM2, esse. Ó, vamos enviar aqui, vamos dizer que aqui vai ser 10. Ó, aprovado. Agora, vou colocar aqui, pessoal, 5. Olha o que vai acontecer. Nada. Viu aí? Então, como é que você faz para estudar, né, o if? Aqui ele vai verificar se essa condição for verdadeira, então ele vai colocar, aqui eu vou colocar assim, ó, condição verdadeira. Pronto. Assim aprovado, só para ficar melhor. Olha aí, ó. Aí nós vamos voltar aqui, ó, vamos colocar aqui 10. Ó, condição verdadeira, aprovado. Beleza? Agora observa. Pessoal, se não for, se for diferente, se for menor do que 7, aí nós vamos colocar, ó, else, condição falsa. Vamos colocar assim, reprovado. Olha como é fácil. Pessoal, você que vem do Pascal, né, você que programa em Delphi, você pode perceber que é o seguinte, no Delphi, antes de um else, não se coloca ponto e vírgula, certo? Mas aqui você coloca. Só para você ficar atento aí. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 5, né? Olha o que deu agora, ó. Condição falsa. Reprovado. Então, veja que o if é simples. Você coloca aqui a condição, né? Coloca a condição, e aí ele vai verificar. Se a condição for verdadeira, ele vai imprimir o primeiro. Se não, ele vai imprimir o segundo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar se o A ele for maior do que 5, maior ou igual a 5. Aí aqui eu tenho que colocar um fora aqui também. E o A, né, vamos imaginar que ele seja menor do que 7. Ou seja, ele está entre 5 e 7. Aqui é um else if, hein? Aí eu vou colocar aqui recuperação. Recuperação. Isso aqui, agora, com isso aqui, você já vê o exemplo do else if. Se não, reprovado. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, primeiramente, se o A é maior do que 7. Se for maior do que 7, condição verdadeira. Se tiver entre 5 e 7, ó, maior do que 5 e menor do que 7, recuperação. Se não, reprovado. Vamos lá ver?
executar aqui, vamos voltar. 5, por exemplo, olha aí, ó, recuperação. Se eu colocar aqui 1, é reprovado. Se eu colocar aqui 10, aprovado, tá vendo? Então, assim, pessoal, que funciona o else if. É um else, só que movido por uma outra condição. Quantos else if você pode ter? Você pode ter quantos você quiser. E também você pode ter if aninhado, né? Por exemplo, aqui eu poderia ter um else, tá? E aqui eu vou criar um bloco, ó. Por exemplo, ó. Você saber que você pode ter um if dentro do outro. Aí eu posso dizer assim, se for maior do que 7, vai imprimir isso aqui. Se não, aí ele entra aqui. Aí ele verifica. Se o A for igual a 5, só, por exemplo, só para você ver como igual a 5, aí você vai imprimir igual a 5. Else, if A igual a 6, né? Aí você vai imprimir igual a 6. Aí, ó, bem aqui, ó, nesse else aqui, que foi... Ah, tá, foi besteira. Que é 6, 6, 6, assim. Ó, aí aqui, ó, pessoal, else, isso aqui. Aí bem aqui, ó, nós vamos colocar aqui um else. E se for, não for nem isso, você vai colocar menor que 5. Observa, né, que aqui eu coloquei, ó, um bloco, tá vendo? Coloquei aqui um bloco porque eu tenho mais de um comando. Então ele vai primeiro verificar se é maior do que 5, se é maior do que 7. Se for, condição verdadeira. Se não, aí ele vai verificar, ó, ele entra nesse else aqui, porque não é maior do que 7, aí ele faz um novo if. Se o A for igual a 5, imprime igual a 5. Se for maior do que 6, se for igual a 6, igual a 6. Se não, igual a 7. Tá bom? Menor do que 6. Vamos ver lá. Deixa eu colocar aqui 10. Aí vai colocar... Muito bem. Vou colocar aqui 5, pessoal. Ó. Olha aí, ó. Igual a 5. Ó. Se eu colocar 6. Se eu colocar 3. Opa. 3. Cadê? Ah, não. Tá certo. Como foi que foi? Aí aqui já deu errado, né? Menor, tinha que dar menor do que... Pessoal, me perdoa, pessoal. Me perdoa mesmo. É porque, como eu falei para vocês, a gente programa em várias linguagens e a gente acaba cometendo... Eu me esqueci, ó. Aqui, na verdade, essa sintaxe aqui está errada, né? O igualdade no, Pascal, no Java e no PHP é assim, ó, 2 sinais de igual. Desculpa, tá? É que isso aqui sou muito acostumado a programar em Dev, tá bom? É assim, por isso que deu errado. Aqui no caso eu estou atribuindo valor, né? E não recebendo valor. Agora sim vai dar certo, tá? Então a igualdade, você coloca duas igualdades. Vamos voltar aqui, ó. Ó, 3. Ó, agora sim, ó, deu certo. Menor do que 5. Vamos colocar aqui 5. Igual a 5. Colocar 6. Igual a 6. E vamos colocar 10. Beleza? Então tá aí. Os outros deram certo porque estava com maior ou menor. Quando eu coloquei igual aqui, aí já... Ok? Então você viu aí como é fácil, né, fazer isso aqui. Eu vou comentar esse código aqui. De repente você queira ver como exemplo, né, de como foi feito. Vou botar lá, vamos então continuar e fazer agora o seguinte. Vamos imaginar se o A, vamos imaginar assim, A é igual a 100. Se o A for igual a 100, a 1. Se o A for igual a 1, aí você vai imprimir assim, ó. Echo igual a 1. Beleza? Aí ponto e vírgula aqui, else. Se não, se o A maior do que 1,
e o A menor igual a 4. Você colocar... Aqui já está errado de novo, né? Aqui é igual, ó, pessoal. Desculpa aqui, ó. Aqui é igual, já ia errar de novo. Entre 1 e 4. Else if... Copiar esse código aqui. Vou mudar só o valor. Só você vai entender o que eu estou querendo fazer com isso aqui. Tá bom isso aí. Else outro valor. Então vamos lá. Se ele tiver agora maior do que 4 e menor ou igual a 8, não, a 6, se for maior do que 6 e menor ou igual a 10. Se for maior do que 10 e menor ou igual a 14, por exemplo. Salvar isso aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Colocar aqui 10. Atualizar isso aqui que não deu certo não. 10. Por que foi isso? Entre 1 e 4. Maior que 1. Como é que ele pode? Entre 1 e 4. É lógico que está entre 1 e 4, né, pessoal? Não mudei aqui. Entre 4 e 6. Entre 6 e 10. Entre 10 e 14. Pronto, agora sim, né? Ó, entre 6 e 10. Confere, né? Coloca aqui agora 15. Tem que dar outro valor. Muito bem. Vamos colocar aqui agora 4. Entre 1 e 4. Vamos colocar 1. Igual a 1. Beleza? Então, qual é o objetivo disso aqui? Primeiramente, é mostrar para você o else if, mas o que eu queria mostrar agora é uma outra forma de você fazer isso aí, utilizando uma estrutura chamada de switch. Então, vamos lá. Ó. Você escreve assim, ó, switch. Você pode fazer isso usando o switch. Ó, switch A. Aí você coloca dentro de um bloco. Deixa eu só afastar um pouquinho daqui por causa da indentação. Aí você vai ter o seguinte, ó. Você vai colocar case 1, 2 pontos. Aí você coloca igual a 1. Né? Aí aqui o break. Aí você coloca case 2, 3 e 4. 2 pontos. Entre 1 e 4. Na verdade, seria entre 2 e 4, né? Entre 2 e 4. Aí aqui o break. Ficou faltando fechar aqui isso aqui. E agora deixa eu salvar isso, copiar isso aqui. Pronto. Agora, aqui ó, entre 4 e 6. Então, entre 5, na verdade, se for 6, aí você colocar entre 5 e 6. Eu já explico, né? Aí depois eu coloquei entre, se for maior do que 6, menor. Então, entre, se tiver valor de 7, valor de 8, e o valor de 9, e o valor de 10, entre 7 e 10. Se tiver o valor entre 11, 12, 13, 14, entre 11 e 14.
Aí você coloca assim, ó, default. Outro valor. Agora deixa eu comentar isso aqui. E vamos ver o que vai dar. Ele está dizendo na linha 37, né? Está faltando vírgula na linha 37. Ô Felipe, essa estrutura case aqui do PHP, ele não aceita, né, esse tipo de colocação aqui. Isso aqui no Delphi a gente faz, no Pascal, mas aí no PHP ele não aceita assim dessa forma. Então, eu não estou com tempo de pesquisar como ele aceitaria isso aqui. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar essa parte aqui, e aí nós vamos modificar e tu começa daqui. Eu vou excluir, né, tudo isso aqui, ó. E aí tu começa daqui onde eu vou usar a estrutura case, tá? Dá uma editada aí, beleza? Então vamos lá de novo, vou comentar isso aqui. Dessa parte tu já emenda, ok então. Então vamos lá, valendo daqui. Então pessoal, agora eu vou fazer aqui uma outra estrutura, rapidinho só para você entender, ó. Por exemplo, imaginamos que eu diga assim, ó, se A, né, igual a 1. Aí você imprime igual a 1. Se não, se A, por exemplo, igual a 3. Aí você imprime igual a 3. Vou pegar aqui mais alguns valores aqui. Pronto, só até aí. Se A igual a 3, se A igual a 7, se A igual a 9. Você vai colocar aqui igual a 3, correto? Aqui igual a 7. E aqui igual a 9. E aí um default, quando não é nenhum deles. Se A, no caso aqui tem que ser maior, né? Maior, qual é o último número aqui? Vamos imaginar. Seria diferente, né? Então teria que fazer assim, eu teria que fazer, certo? Rapidinho. Se A diferente de 1 e ô Zé Mané, é só tu colocar aqui um else, não precisa fazer isso não. Aí aqui você vai colocar o seguinte, outro valor. Então, com o se, você faz isso aqui sem problema algum. Ó. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, 1 igual a 1. Coloquei 9 igual a 9. Se colocar 15, que eu não coloquei lá, 19, por exemplo, outro valor, né? Muito bem, pessoal. Você podia fazer isso aí também de uma outra forma. Né? Você podia usar uma estrutura chamada de switch. Como é que é o switch? Switch é uma alternativa de if. Então, você pega aqui a variável, A, por exemplo, ó, e aí você poderia fazer o seguinte, colocar assim, ó, case 1, aí você, dois pontos, aí você coloca echo igual a 1, ponto e vírgula, e tem que dar o break. Nesse caso aqui, que o comando é pequeno, tá? É muito mais proveitoso você usar o if até. Mas existem situações em que você usar o switch é muito melhor. Ó, igual a 3, você vai colocar aqui, ó, igual a 3. Aqui 7, você vai colocar aqui igual a 7. Aqui 9, você vai colocar igual a 9. Vamos comentar esse código daqui até aqui. Olha aí como vai acontecer, ó. Vamos voltar aqui. Olha aí, ó.
Não deu foi nada aqui porque a gente ficou faltando o último, né? Que precisa, pessoal, o default. Você precisa colocar um default que vai dizer o seguinte, quando não é nenhum deles. Outro valor. Tá? Agora, se eu atualizar aqui, deu erro na linha 45. Qual é a linha? Qual é essa linha 45? Ô, pessoal. Lógico, né, pessoal? Não existe esse case aqui, ó. Só default. Não existe esse case aí, por isso que deu erro. Ó, outro valor. Entendido? Então, vou colocar aqui, ó. 1, ó, igual a 1. Coloquei 7, igual a 7. Se eu colocar 15, por exemplo, outro valor. Então, você viu aqui, pessoal, o if e você também viu o switch. As formas de você fazer. Na próxima aula, agora, nós vamos estudar as estruturas de repetição. Vou mostrar para você o que são as estruturas de repetição. E no decorrer do curso, você vai estar estudando mais essas estruturas. Isso aqui é muito importante você saber, é o princípio, né? Para que você vai utilizar? Aí vai depender na hora que você está precisando. Se você vai usar o switch ou se você vai usar o if. Aí depende, pessoal. Depende muito realmente do que você está trabalhando. Então, muito bem. Obrigado e até a próxima. Muito bem. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manuel Jailton, com o qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos para revenda de todos os cursos dele. E lembro também que se você quiser um curso completo mesmo, onde o colega Jailton ensina a criar um ERP, que é um sistema de administração completa de uma empresa, com PHP e MySQL, curso esse baseado na versão mais recente do PHP e do MySQL, onde ele aborda todos esses módulos aqui. Os cadastro de cliente, cadastro de produtos, cadastro de pedidos, etc. A administração de pedidos, loja virtual, administração de compras, controle de estoque, controle da produção, PCP, administração de contas a pagar e receber, como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual, controle administrativo, controle contábil fiscal e como integrar isso aí tudo. É o curso mais completo de PHP que existe no mercado, pessoal. Então, preparamos esse endereço aqui para você, onde você tem todas as informações sobre esse curso, todos os detalhes e o principal, um preço mais do que especial, um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui, tá legal? Quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP, através da criação de um sistema integrado completo, um ERP, para administração numa empresa, não existe nada similar no mercado, tá legal? E não esqueça de se inscrever aqui no canal, tem um botão inscrever-se, não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado, você será avisado. Utilize o campo de comentário para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu posso demorar um pouquinho para responder, porque são centenas de comentários todos os dias, mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui. Não deixem de utilizar o campo comentário. E me ajudem na divulgação dessa série de 100 videoaulas gratuitas de PHP. Quanto mais vocês ajudarem na divulgação, quanto mais acesso, mais lições eu trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição.